Olá, pessoal, tudo bem? Eu tô assim me perguntando, como que uma pessoa pode ser assim tão cara de pau, mas tão cara de pau como esse Eduardo Cunha? Ele não é mais um político parlamentar, ele estava preso, não tem, nem era para ser mais candidato. E está desviando emendas para ser candidato em Minas, descomprou uma igreja. Gente, eu não sei não, viu, mas eu acho que no nosso país tem alguma coisa errada com o povo brasileiro, porque não é possível que as pessoas não observam essas coisas. Porque veja bem, não sou eu que estou falando isso, é o Tribunal de Justiça, é a PGR, é o STF, é o Flávio Dino, principalmente o Flávio Dino, que até agora a gente não encontrou nada na vida dele que desonera ele, que diz que ele não tem, digamos assim, autoridade para falar disso ou daquilo, para agir isso, aquilo. Ele 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 tem mostrado até hoje que ele é uma pessoa honesta. É lógico, outro dia eu vi uma pessoa fazendo umas perguntas para ele e acusando ele de um monte de de um monte de processo, e tal. E aí, e ele responde, né, a pessoa, né, que pergunta para a pessoa como que a pessoa tem coragem de mentir daquela forma, né, com a maior cara dura, assim, como se fosse a coisa mais natural do mundo, acusar uma pessoa de um monte de processo na frente dela, né. Tipo assim, querendo deixar a pessoa sem jeito, querendo justificar alguma coisa, mas não tem nada a ver. Essa direita, ela é tão desonesta, ela é tão corrupta, ela é tão ladrona que esses dias tinha um comentarista falando que o PL é partido ladrão, porque a lista fica cada vez maior. E agora esse escândalo, Eduardo Cunha desviando verba. O Mota apoiando, aquela tal de Tuca, assessora do Ciro, do Ciro? Do ex-presidente, né, do ex-presidente lá do da Câmara, né, dos deputados lá de Brasília. Então essas coisas são tão nojentas a gente ter que assistir todos os dias, como é que pode as pessoas serem tão indignas assim? Aí então, é por isso que eu sempre quis falar das questões da religião aqui, pessoal. E eu estava até ouvindo uma gravação que eu fiz aí no passado, falando das questões de como que as pessoas pagam esse tipo de crime que comete, que vai, digamos assim, levar milhares e milhares e milhares de brasileiros à extrema pobreza, à miséria, à degradação, ao vício. Eh, Quantas pessoas vão ser desviadas do caminho por falta de oportunidade? Porque agora há pouco eu estava ouvindo o Nicolas falar de boca cheia que ele nasceu na favela e que o pai dele não nasceu na favela e que não se desviou do bom caminho. Eu falei assim, é muito fácil falar, né? É muito fácil falar, porque cada um é cada um. Eu também nasci muito pobre. E eu consegui sobreviver. Eu consegui, inclusive, fazer a minha vida de uma forma que eu consigo sobreviver sem estar dependendo de ninguém. E às vezes eu preciso de ajuda, mas não vou ser um peso na vida de ninguém. Mas isso é uma outra história, né? São outros tipos de pessoas. O que eu quero dizer aqui é que não é correto as pessoas agirem como se o dinheiro público fosse deles. Eles desviam para o que eles querem promover campanha política, querem fazer, se autopromoção, querem, fazer suas farras, suas orgias e desvia dinheiro do município, dinheiro dos municípios do Brasil. E não são dinheirinhos, né, é muito dinheiro.
é muito dinheiro mesmo, porque são dinheiros, assim, que eles não falam em R$ 1.000, essas coisas, é sempre milhões e milhões e milhões, né. E aí, então, o que que a gente conhece como doutrina espírita a respeito de quem pratica esse tipo de crimes contra a humanidade? Essas pessoas, gente, vocês se lembram daquele famoso, artista plástico, né, que escreveu sobre o inferno? Escreveu não, fez grandes obras sobre o inferno, né, todo mundo vê, tá aí na internet para todo mundo ver, aquilo lá é uma maravilha, aquilo lá, as coisas que ele fez, descrevendo o inferno, descrevendo o inferno. Nós que somos espíritas, nós não usamos a palavra inferno, porque o catolicismo, ele prega o inferno como sendo um lugar de sofrimento eterno, que a pessoa vai ficar lá ardendo no fogo do inferno a vida inteira. Não, nós da doutrina espírita, nós chamamos que, porque como nós sabemos que são várias as moradas da casa do Pai, como disse Jesus, nós sabemos que são vários espaços no plano espiritual onde os espíritos vão se encontrar com aqueles com quem são afins, e não num lugar só para todo mundo, não, não é assim. Agora, esses criminosos dos quais eu estou me referindo, que são os políticos que fazem esses tipos de falcatruas, inclusive que usam a religião, o nome de Jesus, o nome de Deus, o nome de pátria, família, esses são os que vão pagar mais caro. Por que que eles vão pagar mais caro? Porque além de eles estarem roubando, eles estão enganando a população. A população crédula, a população que acredita que confia em Deus, que confia neles porque acredita que eles são as pessoas responsáveis por falar a palavra de Deus. São os humildes, os simples, de quem Jesus falava. E então essas pessoas vão pagar caro. Então para onde que elas vão a hora que elas desencarnam, gente? Para esses lugares, chamado de umbrais ou de inferno, né? A igreja denomina de inferno, nós denominamos de umbral. Para quem tem curiosidade, assista o filme Nosso Lar, ou então leia o livro Nosso Lar, uma psicografia de Chico Xavier. E quem tem mais curiosidade, ainda quer saber mais sobre o assunto, leia Ivone do Amaral Pereira, Memórias de um Suicida, para ver o que que significa essas zonas umbralinas, o que que significa esses espaços onde os espíritos desencarnam e vão para esses lugares. Só a misericórdia divina para tirar essas pessoas de lá. Então, e às vezes pode ficar centenas de anos, séculos, até milênios, né? Até milênios. Então, eh eh, eu fico eu paro para pensar, porque pelo que a gente que estuda o processo evolutivo da humanidade, né, a lei do progresso, por isso que eu sou progressista, eu sou evolucionista, então é por isso que eu sempre digo que eu não tenho condições de ser de direita. Porque eu já nasci evolucionista, né, eu já nasci com essa característica, progressista, né, porque só quem só os progressistas por ideal político, né, as pessoas do PT, do PSOL e de outros partidos políticos que são de esquerda ou de centro, né, ou até de extrema esquerda, porque tem o pessoal, os marxistas, né, os comunistas também, que são também de esquerda, né. Mas eu sou uma esquerda moderada, né, eu prefiro pensar que nem o Lula, né, eu prefiro conversar com todos, né, e não discordar de ninguém, porque hoje a gente pode estar numa posição de liderança e no outro dia a gente pode estar ao contrário, né, então a gente tem que respeitar todos os lados, porque as coisas mudam na política, né, e graças a Deus, né. A evolução acontece assim, com muitas mudanças e muita evolução na parte de cada um. Então, eu estou dizendo isso para dizer que, Deus ele disse com certeza que o bem e o mal está inserido na nossa consciência. Então essas pessoas elas têm muita consciência de que elas estão fazendo mal, que elas estão praticando mal. E elas pregam isso assim, eu vejo o Flávio falando, gente do céu, é uma coisa incrível como ele fala com a maior cara de pau, parece que ele está falando uma verdade.
o Nicolas, esse Eduardo Cunha. Você olha para eles assim e fala assim: "Nossa, né, até parece que o cara é do bem, né". E não é, gente, não é. Vocês se lembram do Bolsonaro, ele defendia Ustra, que era um torturador, ele foi torturador da Dilma, isso é provado, isso tá nos papéis, está na história do Brasil. Nós tivemos uma ditadura militar, onde havia estupros, tudo quanto é coisa de ruim, e havia corrupção também. Porque eles fazem, eles dão o golpe, porque dizem que vai diminuir a corrupção, não sei o quê. Não, eles dão um golpe para poder roubar mais, para poder roubar com mais liberdade, e não ter o povo enchendo o saco, cobrando. Por que que eles não gostam da democracia? Porque na democracia, até eu estou falando aqui, né, não sou candidata a nada, mas até eu estou falando aqui. Então isso é democracia, gente, nós podemos falar. E eu falo por quê? Porque eu me preocupo com o meu país. Tá certo que daqui para uns dias eu posso desencarnar, porque afinal de contas eu já estou velha. Mas e as pessoas que vão ficar, né? Eu tenho 2 netas, elas ainda têm muito o que viver. E talvez eu vou até ter mais netos, né, que eu ainda tenho uma filha que ainda não casou, mas, a gente tem que pensar nessas coisas. O Brasil é nosso, o Brasil é nosso. Nós não podemos pensar em ter pessoas que pensam em dar o golpe. E o Flávio Bolsonaro, se ele se eleger, gente, não tenham dúvidas que ele vai dar um golpe. Primeira coisa que ele vai desfazer é o Supremo Tribunal Federal, que é bem ou mal, capengando ou não, nós ainda temos lá uma pessoa como o Dino, né? Falam mal do André Mendonça, que ele é, super evangélico, que ele é bolsonarista, não sei o que que tem, mas eu tô vendo que ele tá abrindo ele tá analisando esses esses áudios, esses vídeos, né, que tem lá no do Bolsomaster, né, e e é até bom isso daí, gente, porque estão falando do tal de um vídeo aí que o Flávio gravou, que diz que é um vídeo muito sexy, muito sensual, que ele expõe tudo e não sei o que que tem, tá. Eu não concordo com isso. Eu acho que esse tipo de coisa não cabe dentro da política, porque, né, são coisas que não tem nada a ver com política. Da política a gente tem que discutir programa social, políticas públicas, uma coisa que eu acho que o Lula tinha que colocar na pauta de nós progressistas, essa questão de mudar essa questão de emenda, essa emenda não pode ser mais assim do jeito que é, não pode ser do jeito que é. Essa coisa aí que qualquer um pode chegar lá e meter a mão no nosso dinheiro, depois a gente que paga a conta. Então não pode ser isso aí, então isso aí tá faltando eu não sei, né, não sei se o Lula já fez uma pauta de trabalho para a eleição, porque afinal de contas ainda não é oficial isso, né, mas ele teria que colocar isso daí na programação dele, para que, tivesse alguém pensando nisso daí, porque o Flávio não vai fazer jamais, ele inclusive se acontecer e der uma zebra de ele ganhar, ele vai dar um golpe, por quê? Porque ele quer tirar o pai dele da cadeia. Então porque eles pensam e inclusive está sendo ventilado isso daí, algumas mídias estão comentando, que se o Lula saiu da prisão e se elegeu, o Bolsonaro também tem o mesmo direito, mas é muito diferente, o Lula não tentou dar um golpe, e ele ficou preso 580 dias até que provasse que ele não tinha culpa. Ficou provado que ele não tinha culpa. Diferente do Bolsonaro, ele foi condenado. Tudo se provou. Entendeu? Até aquele absurdo do punhal amarelo que quando eu ouvi da primeira vez eu falei assim: "Eu não acredito nisso. Eu não acredito nisso", porque é o absurdo dos absurdos, né, e não aconteceu? Até isso foi provado. Então, quer dizer, não é a mesma história, não é a mesma história. Lula voltou, mas ele voltou limpo, com a cara lisa. Por quê? Porque ele provou que ele não tinha culpa naquelas questões lá, que inclusive diante dos crimes que nós estamos vendo aí hoje,
Aquilo lá era dinheiro de dar esmola na esquina para pobre. É uma coisa assim que não tem nada a ver, e ele provou que mesmo assim, mesmo sendo pouco, não foi ele que fez aquilo lá. Então, e hoje a gente também tem, né, a convicção de que foi uma armação do Moro, o próprio Temer já confessou que ele foi ele que armou tudo para dar o golpe na Dilma, para dar todo para criar toda aquela ambientação, né, e a Globo fez o papel dela bem feito, né, porque ela faz uma sabotagem, faz uma lavagem cerebral nas pessoas, porque ficam martelando aquilo ali no Jornal da Manhã, no Jornal do Almoço, no Jornal da Janta, no Jornal das 11, né, e fica falando o mesmo assunto, o mesmo assunto, o mesmo assunto, o mesmo assunto, como se fosse assim, sabe. E agora você vê eles mostrando o que o PL está fazendo, vez ou outra sai uma coisinha lá ou outra. Eu assisto todos os dias, né, só quando eu não tenho mesmo tempo. É uma coisinha aqui, outra ali, mais nada. Insignificante diante do que eles fizeram com o Lula, muito insignificante. Então é isso, eu vou ficando por aqui e eu desejo que vocês pensem bastante, gente. Isso é muita responsabilidade. O Brasil não é só meu, não é só eu que tenho que me preocupar, não. Qualquer pessoa, porque lá no YouTube não aparece quantas visualizações tem os meus vídeos, mas depois, quando vem a somatória para mim, tem muita gente que está vendo meus vídeos, não positiva, não compartilha, mas que está vendo, está ouvindo. Então, por favor, quem ouvir, presta atenção. Eu não estou aqui para, digamos assim, para pedir por mim. Eu estou pedindo aqui por todos nós que somos brasileiros. Todos nós que somos brasileiros. Nós temos que nos sentir responsáveis também. Se nós nos omitimos, nós estamos assinando embaixo de falcatruas, de roubos e principalmente essas emendas aí, essas emendas secretas que a gente tem que acabar com isso.